Vamos falar de um assunto relacionado à saúde, que, aliás, é um dos assuntos mais procurados lá no nosso site do sbtnews.com.br. Está entre as notícias mais lidas por causa da preocupação em relação à segurança alimentar, segurança de bebês, de crianças. Desde ontem, né, gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a proibição da comercialização, distribuição e uso de alguns lotes das fórmulas infantis Nestogeno, Nan Supreme, Nanlac, Supreme Pro, Nanlac Comfort, Nan Sensitive e Alfamino, todas as marcas da Nestlé Brasil. E segundo a Anvisa, a proibição se deve ao risco de contaminação por uma toxina cereulide, uma toxina produzida por uma bactéria. E é claro que essa notícia chamou muita atenção, principalmente de pais de bebês, de criança que usam a fórmula, que precisam da fórmula como um alimento principal, que muitas vezes estão acostumadas a um sabor, a uma marca. Sobre esse alerta, nós conversamos a partir de agora com o doutor Renato Kifuri, pediatra, infectologista, mestre pela Unifesp, secretário de imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Doutor, bem-vindo aqui ao SBT News. Muito obrigada por nos atender, nos ajudando a explicar aí para as pessoas que estão preocupadas com essa notícia. Até porque o leite, a gente sabe, é o alimento básico para as crianças, para os bebês. E a fórmula, né, para muitas mulheres que não podem amamentar, é a grande opção de substituição. Então a notícia acaba sendo assustadora. O que a gente já sabe sobre essa contaminação específica, que não é só aqui no Brasil, vários países da Europa também com alerta? Quem usa outras fórmulas deve ficar com receio ou tomar algum cuidado específico, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Prazer estar aqui com vocês novamente. Sem dúvida, isso traz uma preocupação, mas a primeira palavra aqui que eu queria deixar para quem nos acompanha é uma palavra tranquilizadora. Não há ainda nenhum risco, nenhuma documentação de complicações, de intoxicação, enfim, de algum quadro sintomático de crianças que ingeriram essas fórmulas. Isso foi uma atitude preventiva vindo do próprio laboratório, né? Fez um recall aí de alguns lotes dessas marcas que você citou e que poderiam estar contaminados com essa bactéria. Essa bactéria que foi descrita aí, é um bacilo, na verdade, ele é muito comum na natureza. É que quando ele está em concentrações muito altas, Roberta, às vezes ele pode produzir uma toxina e levar a uma diarreia, vômito, dor abdominal, uma diarreia. E olha, não há relatos ainda, nenhuma dessas crianças reportaram de crianças que ingeriram essas fórmulas, quadros graves de internação. Claro que as crianças têm viroses intestinais, têm diarreias, mas nenhuma delas até o momento foi atribuída. Então a palavra é tranquilizadora, esses lotes foram recolhidos. Quem usa essas fórmulas e obviamente está com esses lotes em casa deve parar o uso, interromper esse uso, buscar outro produto ou outro lote desse mesmo produto. Não há nenhum problema em manter o mesmo produto para aquelas crianças que já estão acostumadas, mas evitar os lotes que estão citados aí no documento. O documento cita sintomas possíveis, né, doutor, em caso de contaminação de fato, como diarreia e vômitos intensos. Isso pode ser mais grave nos bebês menores, nas crianças? Claro que sim, né? Geralmente, quanto menor é a idade das crianças, mais imaturo é o seu sistema imunológico e, consequentemente, mais vulnerável são as crianças a qualquer distúrbio, né? Seja diarreia, seja vômitos. Mas, olha, não há descrição na literatura, Roberta, de surtos por essas doenças causadas por intoxicação por fórmula. Quer dizer, algo absolutamente improvável, caro. Então, de novo, eu insisto que os pais aí devem ficar tranquilos, continuar usando a fórmula de um outro lote, não esses lotes que foram aí suspensos no momento, ou outra fórmula de outro produtor também. Lembrar que a Nestlé não é o único produtor de fórmulas infantis, e seguir tranquilamente, e claro, ficar de olho. Se a criança não estiver bem, ingerindo fórmula ou ingerindo leite materno, não estiver bem, com diarreia, febre, deve procurar, claro, o seu pediatra ou o serviço de saúde. Eu citei, né, doutor, que a notícia está entre as mais lidas no nosso site, no SBT News. Outros sites também ressaltam a relevância também da gente falar sobre segurança alimentar. As fórmulas são alimentos seguros, de fato? A presença de óleo vegetal, por exemplo, em algumas fórmulas, deve ser um fator de preocupação para os pais? Olha, o que hoje a gente recomenda na Sociedade Brasileira de Pediatria e na revisão nacional
da alimentação infantil é a gente não utilizar no primeiro ano de vida o leite de vaca integral. Então, para aquelas crianças, claro que o aleitamento materno é o padrão ouro da alimentação da criança, deve ser sempre incentivado. A gente briga aí por uma licença maternidade mais prolongada para todas as mães, para que as crianças possam entrar mais tardiamente em creches, em berçários, tenham menos doenças ou doenças um pouco mais tarde, não crianças tão novas. Então, o incentivo ao aleitamento materno deve ser uma prática que a gente deve continuar fortalecendo no país de uma maneira muito importante, porque realmente é o alimento ideal. Na ausência do aleitamento materno, ou no aleitamento misto, naquelas mães que voltam a trabalhar, ou aquelas mães que por acaso não conseguiram amamentar seus bebês, as fórmulas são os alimentos ideais no primeiro ano de vida, porque justamente ela vem com alguns elementos que o leite de vaca integral não tem. A despeito do leite de vaca ter a proteína, ter a gordura, ele não tem alguns oligoelementos que nós chamamos gorduras de origem de melhor absorção e para o desenvolvimento neurológico, como o ômega 3 e outros derivados, que fazem com que esse desenvolvimento no primeiro ano de vida, nessa janela de oportunidade de formação do tecido neurológico da criança, seja mais adequada na sua imunidade, na redução de alergias, no aspecto nutricional melhor, no desenvolvimento cognitivo. Então, nós temos vários estudos mostrando que fórmulas superam o leite de vaca integral no primeiro ano de vida. Depois que a criança completa um ano de vida, Roberta, aí você já tem uma alimentação tão completa e variada com os outros cereais, hortaliças, leguminosas, que não há mais necessidade de ser o uso da fórmula. A recomendação da Organização Mundial da Saúde e da própria Sociedade Brasileira de Pediatria é que após um ano de idade você pode continuar usando a fórmula acima de 12 meses ou usar o leite de vaca integral, desde que não seja adoçado, achocolatado, com outros produtos industrializados e ultraprocessados que a gente continua evitando na pediatria. Só para terminar, doutor, saindo do assunto do leite, da recomendação da Anvisa sobre as fórmulas específicas da Nestlé, com o seu olhar de infectologista, também de especialista em imunização e vacinação, imagino que esteja preocupado com a recomendação dos Estados Unidos, diminuindo a relevância de 4 vacinas nos Estados Unidos. A gente sabe que o Departamento de Saúde americano é comandado por um líder anti-vacina, mas eles deixam de recomendar 4 vacinas importantíssimas. No mundo globalizado, pode afetar de alguma forma também aqui as nossas crianças brasileiras com a volta de doenças? Não tenha dúvida, Roberta. Nós assistimos ontem com muito espanto essa alteração no calendário. Não foram só 4, não, Roberta. Eles passaram a classificar as vacinas do calendário americano em 3 categorias. Aquelas recomendadas formalmente, que felizmente mantiveram, sarampo, pólio, difteria, coqueluche. Aquelas que eles consideram para crianças somente de risco, ou seja, se é uma criança que tem uma doença crônica, se tem uma imunodeficiência, ou seja, aquelas que eram de rotina passaram a ser limitadas a pequenas populações. E uma terceira categoria que é uma decisão compartilhada, ou seja, o governo não recomenda, mas se o médico e a família desejarem, podem tomar essa decisão de se vacinar, ou seja, criando um ambiente de que a vacina não é necessária, diminuindo o valor das vacinas em termos de saúde pública, individualmente para as crianças americanas e coletivamente, como você falou, não só para a população americana, mas para um mundo que se desloca, um mundo globalizado e pessoas viajam com gripe, com Covid, com meningite, transmitindo essas doenças. Ninguém está seguro numa ilha isoladamente que você pode se considerar protegido de uma doença se o seu entorno não está. Nesse cenário, gripe, Covid, vacina contra hepatite A, contra hepatite B, diarreias, foram vacinas que foram tiradas do calendário rotineiro. Um verdadeiro retrocesso no calendário americano, que sempre foi modelo para muitos países e que tende a impactar negativamente. Aliás, os Estados Unidos está vivendo o seu maior surto de sarampo nos últimos anos. Em breve, Roberta, nós vamos voltar aqui para conversar, porque em janeiro ainda os Estados Unidos perdem a certificação de zona livre do sarampo. Já estão com mais de um ano com circulação do vírus do sarampo lá, milhares de casos, e que estão sendo reportados fruto aí de uma baixa cobertura vacinal e de uma política antivacinista do atual ministro ou diretor de saúde lá, o Robert Kennedy. Uma pena que os Estados Unidos esteja vivenciando
esse momento e que não, espero que não nos, com o poder do trocadilho, que não nos contamine por aqui também e que nós estejamos vacinados contra essa desinformação toda. Doutor Renato Kifuri, muito obrigada pela entrevista. Ultrapassei uns minutinhos do nosso combinado. Bom trabalho para o senhor, certo, até uma Roberto, próxima. você pode. Eu que agradeço, uma ótima semana para você, querida. Obrigada, doutor.